glórias a Deus. Eu vou ler o texto novamente, que nós lemos antes dos dízimos das ofertas, mas a nossa base é o texto que está lá no Salmo 119, do 33 ao 40, que diz assim. Vamos ler juntos? Olha lá, Salmo 119, 33 a 40. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Vamos juntos. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nele eu me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que eu não veja vaidade e vivifica-me no teu caminho. Vamos junto. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os seus juízos são bons. Amém? Eu confesso a vocês que muitas vezes, a gente olhando, não é, e lendo essa palavra foi extraída de uma partezinha do Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo que tem na Bíblia, ou seja, é o maior capítulo, né, que tem na Bíblia. Ele tem 176 versículos. E o salmista aqui, ele concentra de uma forma muito tremenda na palavra, no entendimento, no verdadeiro caminho, no verdadeiro ensino. Ele fala muito sobre conhecer e sobre entender e sobre conhecer a palavra. E por que ele está tão preocupado nesse sentido, o salmista, em dizer tudo isso? Porque muitas vezes Israel passava por alguns momentos de dificuldade, momentos de crises, momentos de muita corrupção também. Não é muito diferente do momento ao qual nós estamos passando, de muita dificuldade, muita crise e muita corrupção. E a gente olha o salmista preocupado. Se você olhar nos 176 versículos, você vai ver que ele está muito preocupado em inculcar a palavra, em falar da palavra, em falar do caminho, dos preceitos, dos mandamentos, da direção. É interessante, o que isso tem a ver com o nosso país, o que isso tem a ver com o nosso dia, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Tem tudo a ver. Portanto, nesse momento, a gente vê que muitos outros profetas nos advertiram, né? Oséias nos adverte, diz que o meu povo, lá em Oséias 4:6a, diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Ou o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então a gente vai ver que tudo aquilo, quando a gente conhece e quando a gente fica na verdade, a gente muda o nosso jeito. E conhecer, se você for ali no dicionário olhar, conhecer tem a ver com saber, entender, experimentar, ter amizade com. Ou seja, se eu conheço alguém em alguma coisa, eu sei, eu experimento e eu tenho uma amizade com. Então, se eu conheço a palavra, se eu conheço os preceitos, se eu conheço o caminho, nós vamos ter o que? A tendência a conhecer, experimentar, estar próximo, e a cada dia, para que você não pereça e eu não pereça, a gente está ali junto disso. Sem antes ainda falar de Jesus, sem antes falar dele, porque João vai falar isso com muita clareza, né, da verdadeira verdade. Se a gente entende tudo isso, eu acho que nós podemos mudar o nosso mundo, a forma de olhar. Nós podemos entender como que eu vou conhecer essa verdade, como que eu vou olhar para essa verdade para poder sair daqui e praticar essa verdade de uma forma tangível e intangível. Então, nesse contexto atual, né, em que nós estamos, nós vemos que se a palavra estivesse no centro de tudo isso, nós estaríamos numa situação diferente. Nós vemos as coisas acontecendo de corrupção, de tristeza, de muita crise, a nível municipal, nível estadual, nível federal, né, e a nível mundial. E a gente olha e verifica, puxa, será que nós vemos igual as outras pessoas estão vendo? O que nós podemos fazer? Lá em João também 8, 31 e 32 diz assim: pois disse, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, diga, palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, diga, discípulos,
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus tem me levado a falar um pouquinho sobre esse contexto, porque enquanto o pecado escraviza, o pecado controla, o pecado domina, o pecado engana, o pecado dita as nossas atitudes, através de Jesus nós podemos vencer esse poder exercido sobre nossa vida. Amém? Então diga, eu posso vencer esse poder de engano que existe sobre a minha vida através da palavra e de Jesus. Amém? Então nós podemos vencer. E como que pode ser feito, não é? Por quê? Porque nós temos visto muitos homens, inúmeros homens, não é? Homens de estatura, sendo em determinado momento enganados. Mas como, não é? Saulo, que foi um homem que depois de vir a Paulo, veio a escrever quase que 2/3 do Novo Testamento, foi enganado. Amém? Se você pegar lá no comecinho de Atos 8, você vai ver que Paulo olhava para Estevão e diz que ele consentia no apedrejamento, consentia em estar vendo Estevão morrer. Mas como? Esse Saulo, que depois virou Paulo, olhava para aquilo, de por que isso estava acontecendo? Porque a gente se engana. Amém? Por que acontece? Porque nós nos enganamos em alguns determinado momento. E Jesus vem, né, depois, tremendamente, depois vocês leem lá, não é? Porque diz lá João 8,36, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, se a gente quer ver essa liberdade, essa libertação, nós temos que crer que se esse Filho nos libertar, se Jesus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Assim como ele fez, né, com Saulo, que depois virou Paulo, nós vemos que ele coloca ali de forma muito clara isso, que quando Jesus fala com ele, ele muda, não é? Quando Jesus fala com ele, por que me persegues? Ele muda. As escamas caem dos olhos, ele fica cego por 3 dias, depois os olhos se abrem e ele vira esse homem que vai até o gentil, homem que vai até pessoas como nós, que não éramos judeus, e para falar de salvação, para falar de coisa boa, para falar de coisa tremenda, não é? Por quê? Porque as escamas caíram, porque as escamas se romperam. Então, Deus tem nos levado, a cultura hebraica é uma cultura que fala muito sobre repetição. Se a gente olhar esse Salmo 119, nós vamos ver que ele repete várias vezes, porque a cultura hebraica era assim, ela não se você vai lá com o judeuzinho, né? Quem já foi para Israel, um dia, estava o dia de sábado, quando fomos visitar Israel, nós saímos com mais 2, 3 pessoas, e a gente via lá o judeu, ele pega o filhinho dele, ou a filhinha, os filhos dele, e sai andando no Shabá para conversar, para falar sobre a palavra, para falar sobre as coisas de Deus, para comentar sobre as coisas de Deus, e vai, a noite toda você vê ele andando, né? Ele andando ali em Jerusalém. É interessante, essa cultura, o salmista, depois vocês leem o Salmo 119, é gostoso, tem 176 versículos, mas vale a pena. Esses versículos vão falar sobre isso, vão colocar isso de uma forma assim muito clara. Então, o que nós temos que fazer? Como fazer, então, para a gente saber, entender, experimentar e não perecer por falta de conhecimento ou por falta da verdade? Eu gostaria de intitular essa palavra dizendo que essa palavra tem uma interrogação. Diz assim: conhecer a verdade ou acreditar na mentira. Nós podemos escolher entre conhecer a verdade ou acreditar na mentira. E vou dar alguns exemplos de algumas coisas que também aconteceram comigo, que eu vejo com outras pessoas, que as pessoas olham e dizem, parece que isso é verdade. Mas parecer não significa ser verdade. Então é muito interessante a gente entender. Nós queremos falar e vamos falar, com a graça de Deus, sobre conhecer a verdade ou acreditar na mentira. Como fazer então? Primeiro ponto, a Bíblia não nos impede de ver tudo que é bom, ela nos impede de sermos infectados pela cegueira espiritual. A Bíblia não nos impede de ver tudo que é bom, mas ela nos impede de sermos infectados pela cegueira espiritual. Versículo 33 e 34 do Salmo 119. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim.
dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Então, se nós entendermos o que isso significa, significa que se eu estiver firme, eu não vou perder a minha realidade espiritual. E quando a gente não entende muito a realidade espiritual, até parece uma história que uma vez eu li num livro que eu estava lendo, devocional, e que o sujeito diz assim: uma certa época, uma senhora e um senhor, eles moravam perto de uma fazenda, e eles olhavam aquela fazenda eles criavam cavalos, vários cavalos. E durante muito tempo, durante muitos meses naquela fazenda, ela olhava de longe e via que os cavalos estavam com uma máscara. Todos os cavalos com uma máscara. E eles olhavam para aquela máscara e diziam: nossa, mas que pena, que pecado. Esses cavalos devem ser extremamente tristes. Esses cavalos que foram feitos para viver na liberdade, eles vivem esses meses todos com uma máscara, não é? E olhou aquilo durante muito tempo, um belo dia, eles encontraram alguém que tomava conta daquela fazenda e perguntou: escuta, mas que tristeza, vocês estão deixando os seus cavalos com máscaras. Ele disse: olha, seria triste se a verdade não fosse outra. A verdade é que é o seguinte: existe um tipo de mosca, num determinado momento, num período da estação, em que ela entra nos olhos do cavalo e faz com que ele fique cego. Se você chegar perto dessa máscara, você vai ver que tem uma rede, e essa redinha faz com que ele veja perfeitamente. Portanto, a máscara não impeça que o cavalo vê, mas a máscara impede que ele se torne cego. Amém? Moral da história: quando a gente vê a Bíblia, e eu me lembro quando eu via a Bíblia, as pessoas olhando a Bíblia, andando com a Bíblia debaixo do braço, a gente olhava e dizia: coitado desse sujeito, esse sujeito tem que obedecer a Bíblia, esse sujeito vai ser sacrificado pela Bíblia, esse sujeito vai ser penalizado pelas coisas da Bíblia, esse sujeito num pleno domingo, a gente aqui indo para o clube, e esse sujeito com a Bíblia debaixo do braço, parece até um desodorante que o cara usa, aquele negócio preto, ligando, andando com aquilo. O que será que isso significa? Esse sujeito é um escravo. Amém? A nossa cegueira olha para aquela situação e faz como uma pessoa que olhou para os cavalos e pensa que aquilo está prejudicando a visão da pessoa, mas na verdade aquela máscara não impede que os cavalos vejam, mas sim impede que eles ficam cegos. A cegueira no espiritual nos impede de enxergar a verdade. A cegueira espiritual, nós nos lembramos que através do Espírito Santo, que ele vem, toca em nós, e a gente consegue com isso fazer com que as coisas aconteçam de uma forma tremenda. Saulo, aquele que eu falei no comecinho, também nesse momento ele era cego, ele não via as coisas, ele achava que ele estava no caminho correto, ele fazia as coisas, ele perseguia os cristãos, ele perseguia as pessoas, ele prendia as pessoas, via as pessoas serem apedrejadas, mas ele achava que estava no caminho certo. Por quê? Porque o Espírito não havia ainda tocado a vida dele, Jesus não havia entrado na vida dele, e ele via de forma distorcida, ou seja, ele estava cego espiritualmente para aquela situação, amém? Tem gente que entra na vida assim, todo tristinho, aceita Jesus, mas continua cego um tempão. Tem gente que nunca aceitou Jesus e continua cego também. A gente vê que naquela mesma época, se nós formos olhar, depois vocês dão uma olhadinha, passa pelo livro de Atos, Atos é tremendo. Lá em Atos 12, nós vamos ver Herodes falando e prendendo, quando ele prende a Pedro, né? Quando ele prende a Pedro, Herodes é aquele sujeito que ele tinha um ego todo estufado, ele tinha um ego todo, né? Toda a família dele já veio de perseguições aos cristãos. Ele não percebia que o cristianismo estava crescendo, ele não percebia que quanto mais ele matava cristão, mais crescia. Ele não sentia isso, então ele tinha uma cegueira espiritual total. Às vezes acontece isso nos nossos dias. A gente não vê a igreja crescendo, a gente não vê as pessoas fazendo, e a gente olha e diz: puxa, será que isso é um peso? Não. Às vezes é uma cegueira espiritual nossa que nós estamos vendo um caminho, e o caminho é a palavra, amém? E o caminho é o conhecimento, o caminho é experimentar, o caminho é estar próximo desse conhecimento da palavra, por isso faz com que a gente mude. Então nós vemos ali aquele Herodes, né, que se fala lá, o Herodes o Grande, foi aquele que era a terceira geração anterior a esse Herodes aí. O Herodes o Grande é aquele que mandou matar todos os meninos na época de Jesus. Não deu certo, amém? Diga, glória a Deus, não deu certo. Não deu certo, não deu certo. Aí vem, né, um outro, esse Herodes era o Herodes o Grande, né?
Aí vem um outro, antes desse, o Herodes Antipas, ele manda, era um sobrenome de família, eles eram governadores daquela região, os romanos de Roma, né? E vem o outro, que é o Herodes Agripa, né? E ele mata o quê? O Herodes Antipas, e ele manda decapitar João Batista. João Batista, aquele que pregou arrependimento, aquele que veio antes de Jesus, aquele que era primo de Jesus, ele veio e mandou, mas ele não percebeu. Ele continuou dentro do seu ego, ele continuou dentro da sua cegueira espiritual, toda uma trajetória familiar. Aí vem o outro Herodes, não é? que é o Herodes Agripa, que é esse que está em Atos 12, ele manda matar Tiago, ele prende Pedro, Pedro é solto de forma milagrosa, mas mesmo assim ele não entende. Então, espiritualmente, o quê? A palavra diz, lá em Atos 12, 24, ele morre de uma maneira fulminante, porque o ego dele é tão grande, que ele fala como se fosse um Deus minúsculo, né? E vem o anjo do Senhor e o mata fulminantemente. Quer dizer, a mesma família, em várias gerações, aconteceram várias vezes, faz com que a cegueira espiritual acompanhe de uma forma e a pessoa não se toca. Não vê que existe o lado espiritual, não vê que existe o lado em que você pode ver de forma diferente, olhar as coisas de forma que a palavra manda você olhar, ensinar, penetrar na palavra, entender, para buscar a Bíblia lá verdadeiramente, dizer o seguinte: olha, eu quero conhecer, que é isso que nós estamos dizendo aqui, me dá entendimento, eu quero guardar essa lei no meu coração, eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso experimentar, eu preciso ter amizade com essa palavra para mudar a minha forma e para não ser cego espiritualmente falando, amém? Então a gente vê isso acontecendo em diversas ondas, diversas vezes, em diversas ocasiões, nós vemos vários governos acontecendo isso, pessoas que nos convencem, mas nós temos que pedir o quê? Acuidade espiritual. Verdade espiritual, entendimento espiritual, conhecimento espiritual, penetrar verdadeiramente na palavra para falar: Senhor, me revela, porque existe uma mentira atrás disso. Então, muito cuidado. Muitas vezes a gente acha que a gente está sendo protegido, mas não. Muito cuidado, que às vezes nós estamos sendo acometidos de uma cegueira espiritual. Portanto, essa verdade pode mudar a nossa vida, e essa verdade pode mostrar os verdadeiros desígnios de Deus. Repita após mim: Senhor Jesus, ensina-me os caminhos dos teus decretos e dá-me entendimento e proteção com a sua palavra, para que eu não seja infectado pela cegueira espiritual. Amém? Então, que o Senhor possa nos dar graça, para que nós não sejamos infectados. Segundo ponto, a Bíblia não nos impede de desfrutar a vida, e sim apreciarmos o verdadeiro prazer. Repetindo, a Bíblia não nos impede de desfrutar a vida, e sim apreciarmos o verdadeiro prazer. Amém? Então, como eu disse para vocês, é muito triste a gente chegar, olhar as coisas, né? Assim como as pessoas olhavam os cavalos, a gente pensa que a pessoa está sendo escravizada, não é isso? Coitado, aquele cavalo está escravizado. Não, aquilo está protegendo. A Bíblia é a mesma coisa. Muitas pessoas olham e dizem: puxa, mas esse sujeito não está tendo prazer nenhum com essa Bíblia, não é isso? Essa Bíblia não está fazendo nada. Eu me lembro que logo quando eu fiquei crente, eu morava num edifício, e quando eu descia no elevador, eu ficava preocupado de colocar a Bíblia embaixo do braço, porque eu dizia assim: puxa, do mesmo jeito que eu olhava para as pessoas e pensava daquele jeito, será que esse sujeito fica pensando assim de mim? Então eu tinha todo um cuidado para levar a Bíblia. Depois é lógico, né, você vê que ela realmente é o caminho, a verdade e a vida, você quer mais é mostrar mesmo, porque verdadeiramente você sabe que a verdade te liberta. Mas quando você não tem essa verdade dentro do coração, você fica preso a dogmas, a estigmas. Você olha, mas como que pode, né? Pode, gente, pode. Às vezes uma nação inteirinha é levada a engano. Imagine vocês, uma nação como a nação, a Alemanha. A Alemanha é uma nação de pessoas cultas. A Alemanha é uma nação onde tem um intelectual muito alto, onde tem pessoas de estudo, músicos, intelectuais. E a Alemanha foi levada em 1933 a eleger um homem que veio o quê? Veio atrocidar 6 milhões de judeus, veio com a guerra, matou mais de 70 mil pessoas. Por quê?
Porque a cegueira espiritual impede de você ver as coisas. E a Bíblia faz com que isso é peneirado, ou seja, passe pela peneira da Bíblia antes de você tomar uma decisão, amém? Uma decisão no teu campo de família, uma decisão no teu campo de trabalho, uma decisão no teu campo também do teu ministério. Porque a Bíblia filtra esse tipo de coisa, e as pessoas não entendem isso. Senhor, vamos colocar diante de Deus tudo aquilo que está acontecendo hoje. Eu me lembro que eu me converti há 24 anos, e o primeiro livro que eu li, da apóstola Valnice, falava sobre orar para a nação. Falava, essa senhora não está bem da cabeça, vou orar pela nação, o que vai acontecer? E eu vejo hoje as coisas acontecer depois de 20 e tantos anos, amém? É fruto de muita oração, quando você tem entendimento. Quando você não tem um entendimento espiritual, você acha que isso é uma coisa normal. Não é normal. Nós somos seres espirituais que moramos num corpo e temos uma alma. E se seres espirituais querem ver as coisas mudar, nós temos que modificar as coisas espiritualmente falando, amém? E não achar que é ruim. Não, orar é bom. Não achar que orar leva tempo. Não, orar ganha tempo. Não achar que orar é perder tempo. Não, é investimento. Não achar que dízimo é jogar fora. Não, dízimo é você colocar valores e valores para outras pessoas entender esses valores. Amém? A gente começa a ter uma visão distorcida. Então, essa visão faz com que a gente não penetre, não entenda, né, muito bem, não sabe o que verdadeiramente está acontecendo, não tem o foco correto, não saber utilizar, não entender como vai utilizar. É muito interessante, gente. É tão interessante que, às vezes, você está tão correndo no dia a dia, e você acha que, às vezes, um determinado tempo ou um determinado período, você não consegue ver coisas pequenas. Pequenas. Um dia desse, eu cheguei rápido, estava saindo, tinha uma reunião logo em seguida, e eu tinha uma reunião, já fui tomar banho, cheguei, era tarde já, era, acho que 7 horas, a reunião era 7, mas eu consegui sair 7h10, e eu acabei de tomar banho, e eu estava ali, né, às vezes a gente olha e não consegue ver o prazer das pequenas coisas, e eu confesso, correndo, na hora que eu saí, a minha esposa perguntou assim, escuta, mas você vai comer algum? Eu falei, não, eu vou comer um lanchinho só, se tiver, tal. Rapidinho, eu já acabei de sair, estava lá aquele lanchinho todo gostosinho, quentinho, né, gostoso. Eu cheguei e comi aquele lanche e disse assim, puxa, né, eu quase que eu ia saindo sem agradecer. Amém? Quase que eu ia saindo sem dizer, obrigado. Às vezes você no dia a dia fica cego para algumas coisas que são simples, mas não consegue ver prazer nas pequenas coisas. Então a Bíblia, a palavra faz com que você vá vendo isso vai sentindo, vai se colocando, e você vai vendo o que verdadeiramente é importante. Você vai sabendo a conhecer, a reconhecer, a ajudar as pessoas. Antigamente, eu confesso, eu ia ajudar as pessoas, eu achava que eu estava perdendo tempo para estar fazendo alguma coisa para mim, não é? O egoísmo nos domina de tal maneira que com a palavra ela entra e você vê que você está ganhando tempo. Que você está fazendo para o Senhor, que você não está fazendo para você, que você está fazendo para alguém muito maior do que todas as coisas, que controla todas as coisas, que domina todas as coisas, que é soberano, que é rei, que é fiel, que é justo, e que você fazendo aquilo, você está juntando brasas, não é isso? Sobre você, sobre a sua cabeça, são coisas espirituais que está acontecendo, e você diz, Senhor, agora então eu entendo, agora eu consegui ver, e a gente não consegue ver no dia a dia, portanto, que você possa estar focado no problema correto, senão a gente perde a beleza das coisas simples, das coisas singelas, e a Bíblia quer nos mostrar tudo isso, né? A Bíblia quer nos abrir, quer nos descortinar tudo isso, a gente olha e diz, mas Senhor, será? Aqui no 35 e 36 diz assim, guia-me, Senhor, pela vereda dos teus mandamentos, pois nela eu me comprazo. Então aqui está dizendo assim, Senhor, guia pelos caminhos, veredas são caminhos do teu mandamento, porque neles eu me comprazo, eu tenho prazer, Senhor, eu fico alegre. Então que a gente possa pedir essa alegria para o Senhor, Senhor, que eu me guie nos seus caminhos, para que eu fique alegre, para que isso me dê alegria, para que isso me dê esperança. Experimenta um dia que você está todo assoberbado, saindo de casa, muito triste, às vezes sem esperança, pedir isso, Senhor, guia-me pelas veredas, pelas quais eu me comprazo, as veredas dos teus caminhos, nele é que eu tenho prazer, nele é que eu sinto alegria, de repente você não está fazendo nada, você olha e vê, puxa, estou vendo tudo, amém? Ou se você for abrir o seu armário e verificar e achar que você não tem nada, sabe aquele dia que você abre o seu armário e vê que parece que você não tem roupa nenhuma e tem lá 30 cabides de uma coisa, 20 do outro, 10 do outro, você olha e fala, acho que não tem nada.
Pede, Senhor, que eu possa olhar as veredas dos teus caminhos e dizer, Senhor, é nisso que eu me comprazo. Você olha e vê que tem uma opção de coisa, você olha e vê que abre uma opção de coisa, as coisas começam a ficar diferentes, você diz, Senhor, que cegueira. Por quê? Porque eu olho para as coisas de uma forma, às vezes, emocional e não entendo que ali tem um ser espiritual que me encaminha, que me move, que me guia, que me proporciona tudo isso. Amém? Então, que nós tenhamos isso, gente. A crise está aí, está difícil, mas não está impossível, nem? Está difícil, mas nós temos que ver alegria, ver prazer onde tem prazer, nas pequenas coisas. E Deus é aquele que quer te mostrar. E o 36 também diz isso: inclina-me, Senhor, o coração aos teus testemunhos. Senhor, inclina o meu coração aos teus testemunhos, Senhor, e não a cobiça. Por que nós estamos na situação que nós estamos? Porque os homens têm cobiçado coisas que não são verdadeiras. Amém? Coisas que não existem, coisas que não são verdadeiras. Por que eu cobiço um automóvel que eu deixo na minha garagem, ou deixo num local onde eu não posso usar? Pensa. Tem gente sendo preso e está cheio de automóvel, Lamborghinis e outras coisas mais que ficam verdadeiramente na garagem, quando não num depósito. Misericórdia, eu estou cobiçando coisa, o homem está cobiçando coisa que não pode ser cobiçada, que não deve ser cobiçada, que não precisa ser cobiçada. Isso está trazendo que alegria, que prazer. Então, Senhor, que eu verdadeiramente tenha essa condição, que eu verdadeiramente entenda tudo isso, que eu entenda o que verdadeiramente eu devo apreciar, o que verdadeiramente me dá prazer, qual é o foco da tua palavra. Ajuda, Senhor, ajuda a reconhecer um lanchinho, ajuda a reconhecer a bênção de uma roupa, ajuda a reconhecer o trabalho digno, ajuda, Senhor, porque com certeza esse é o verdadeiro prazer. E a palavra descortina tudo isso e pede tudo isso, inclina, Senhor. Guia-me, Senhor, pela tua vereda dos teus mandamentos, pois nele eu me comprazo. Amém? Repita após mim: Senhor, dai-me a graça para conhecer, experimentar e viver que a Bíblia não me impede de desfrutar a vida, e sim me faz apreciar o verdadeiro prazer. Amém? Então não é um impedimento, é algo que vai abrir os seus olhos para você verdadeiramente focar, para que nós possamos focar no verdadeiro prazer. Amém? Ponto número 3. A Bíblia não nos impede de conhecer a verdade. A Bíblia, ela nos impede de acreditar em mentiras. A Bíblia não nos impede de conhecer a verdade. A Bíblia, ela nos impede de acreditar em mentiras. Amém? Aquele exemplo que eu dei, né, de Hitler, em que convence toda uma sociedade, em que diz para a sociedade que é uma coisa, acreditando numa raça pura, acreditando numa raça perfeita, que é a raça ariana, e quando Jesus não é nada disso. Jesus sempre mandou ao contrário, não é? Ao contrário, ele queria que viesse as pessoas até ele, amém? Não tinha distinção de pessoas, não tinha preconceito, amém? Não tinha preconceito, era pobre, era rico, era prostituta, era judeu, era publicano, era fariseu. Para ele não interessava, interessava a gente, era um especialista em gente. Então, que a gente tenha essa consciência, essa condição de saber, mas Senhor, quer dizer então, sim, quer dizer então que eu tenho que praticar a cada dia, de tirar essa visão egoísta do nosso eu, da nossa jeito, da nossa maneira de pensar, e achar que nós somos transformados a cada dia, amém? Eu me lembro que antes de eu me converter, né, eu estava trabalhando. A gente, na minha casa, na maioria do tempo, minha esposa trabalhou durante algum tempo, numa vida secular, mas a maioria do tempo fui eu que trabalhei, e ela cuidava das crianças, tal, e organizava a casa. E eu me lembro quando eu ia embora, às vezes, não é? Pouquíssimas vezes que acontecia, e que ela me ligava para pedir qualquer coisa. Pode ser um pão, sei lá, uma banana, um mamão, qualquer coisa. Está faltando. Eu me lembro que eu olhava para aquilo e dizia assim, mas, meu Deus, eu vou perder o meu tempo parando nesse lugar, porque eu só vi o meu eu, o meu ego. E eu achava que aquilo ia ser uma perda de tempo. E eu não olhava e não conseguia entender que nós tínhamos uma família como um todo, que ela fazia uma grande parte, eu uma parte, mas que essa parte era uma coisa minúscula, perto daquilo que ela estava me pedindo.
E eu vejo como que mudou. Hoje ela me liga quando tem alguma coisinha, a mínima que tem, não é? Eu parece que enfrento diferente. Por quê? Porque eu vivia e olhava de uma forma mentirosa, que é aqui que nós estamos dizendo, eu não conhecia a verdade. E acreditava em mentiras, de que aquele tempo eu estava perdendo, de que aquele tempo ia me fazer falta. E de que aquilo, ela como não trabalhava secularmente, ela deveria ter a obrigação de estar fazendo aquilo a forma como que eu pensava, literalmente. Porque eu vejo com a forma como que eu penso hoje, então eu sei a forma como que eu pensava, amém? Então, essa verdade que às vezes você acha que é pura, a Bíblia, você vai conhecer a verdade de uma forma tão tremenda, que você vai parar de acreditar na mentira, porque sempre tem dois pensamentos na tua cabeça, não tem? Hoje em dia, nós estávamos dando uma aula de discipulado pastoral, acho que a semana passada, e uma senhora me perguntou, não, por que a gente sempre, quando vai fazer uma coisa, tem uma outra coisa do lado, né, que fala para fazer diferente? Eu disse, ela riu, porque eu disse para ela, é o cão. Ela riu. E eu falei, é o outro lado, nós temos dois lados. Então a Bíblia abre uma vereda tremenda para você ver o que realmente satisfaz a Deus, o que realmente está no coração do Pai, o que realmente é gostoso, o que vai azeitar a tua relação, o que verdadeiramente Deus reconhece como puro. Se eu verdadeiramente amo a Deus acima de todas as coisas, e amo ao próximo como a mim mesmo, eu vou fazer para o próximo aquilo que satisfaz a Deus, amém? Eu vou fazer para ele aquilo que é gostoso, eu vou fazer para ele aquilo que ele se sente bem, eu vou fazer para ele aquilo que eu me sentiria bem fazendo, para mim mesmo. Então eu não consigo mais fazer nada, um negócio ou coisa assim, sem não me colocar no lugar do outro. Por quê? Porque senão você fica com aquela mentira, puxa vida, mas será que eu estou fazendo verdadeiramente isso, eu estou fazendo isso para mim, eu estou fazendo isso para outra pessoa, o que eu estou fazendo? Então a gente olha aqui e vê, no 37, o 38 diz assim, desvia, Senhor, os meus olhos, para que eu não veja a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Então cada coisa que você for fazer, coloca diante de Deus, fala, Senhor, desvia os meus olhos, para que eu não veja a vaidade. Será que eu não estou fazendo isso por vaidade? Será? Que isso está representando na minha vida, Senhor? Me mostra, porque aqui está dizendo no 38, então, Senhor, no 38 diz assim, confirma o teu servo a tua promessa feita aos que os temem, afasta de mim, no 39, o opróbrio que eu temo, porque os teus juízos são bons, os juízos de Deus, digas, os juízos de Deus são bons, amém? Eu tenho que abrir essa cortina, eu tenho que entender que essa verdade, essa Bíblia, ela vai me mostrar a verdade, eu não vou mais começar a acreditar em mentira, experimentar essas coisas na nossa vida, a cada dia, a cada momento, a cada instante. É importante a gente experimentar, é importante a gente praticar. Um dia desse, aí eu vou ler para vocês o Salmo 119 aqui também, um dia desse, eu estava fazendo uma reunião, e essa reunião é uma reunião até boa. É uma reunião com investidores. E essa reunião é uma reunião de sorteio. Ou seja, as pessoas compram um determinado bem, naquele caso um apartamento, eles compram durante um tempo. No final existe um sorteio para saber quais são as unidades. Porque esse contrato era um contrato atípico, vendido sem o número das unidades. E no final você vai sortear. E esse prédio tem 10 apartamentos, mas como tinha umas coberturas em cima, do 9º para baixo, claro, eram os andares que tinham que ser sorteados. Óbvio que as pessoas acham os melhores andares a serem sorteados, o 9º, o 8º, o 7º, o 6º, vai ficando muito embaixo, fica perto ali de criança, tal, a gente não gosta muito. Perfeito. Começa essa reunião, e gente, tal, fala disso, fala daquilo, fala de cronograma, de repente, vamos falar do sorteio, vamos. Me levanta um sujeito e diz assim, olha, e eu identifiquei qual seria a linha da reunião. Gente, a linha da reunião, vamos pegar os primeiros que... A sequência das pessoas que chegaram, nós vamos sortear para todos. Mas os primeiros que chegaram, já sorteio para ficar livre, a gente vem, põe na bolinha lá, apartamento, tal, andar por andar, o número do apartamento, sorteia e já fica livre. E aí um levantou e disse assim, olha, eu queria fazer um pedido. Qual que é o pedido? Eu sempre chego cedo. Mas hoje, exclusivamente, eu não cheguei tão cedo. Como a ordem era a chegada das pessoas, eu cheguei quase o mais tarde de todo mundo. Portanto, eu vou ser sorteado por último. Eu contei até 3, pedi para o Senhor, né? Eu estava com o Salmo 119 na minha cabeça, não lembrei o endereço exato,
Mas o Salmo 119, 42 diz assim. Vocês querem ver, gente? É Bíblia. Eu saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na tua palavra. E aquilo ia tumultuar toda a reunião. E me deu, eu digo assim, meu senhor, posso fazer uma proposta? Pode. O senhor acredita em Deus? Ele diz, eu acredito. Se o senhor acredita em Deus, ele diz que os últimos serão os primeiros. E se o senhor acredita em Deus, o senhor vai colocar, porque a Bíblia diz, se esse Deus, que é o Deus, que vai fazer você ser sorteado dessa forma, vai te dar o melhor apartamento nesse dia. Você crê nisso? Ele com muito duro, mais 40 pessoas, ele meio na marra, ele falou, eu creio. Então nós vamos fazer desse jeito. O senhor topa? Topa. Votou todo mundo, voltou. Começou o sorteio. Imagina eu, a minha ansiedade, porque o sorteio dele estava chegando. Imagina se ele tira o 11, 12, 13, 14. Ia ser uma catástrofe. E eu ali, Senhor, é agora. E eu lá ajudando, a secretária vem, faz. Adivinha qual é o apartamento que esse sujeito tirou? O 93. É os 4 melhores apartamentos que tinha, ele tirou um deles. Eu olhei para ele e disse, o senhor viu como que é bom confiar em Deus? Ele falou, é verdade. Eu falei, está vendo? Vale a pena. Então, se você conhece a palavra e sabe para a palavra, para você colocar a palavra, ela vai o quê? Produzir algum fruto, que é o fruto da verdade. Não deixa a mentira querer te enganar, porque não muda nada. Se você quiser o primeiro ou o segundo, tiver sorte, se Deus estiver com você, não interessa a tua posição. O Deus que é soberano sobre todas as coisas, é aquele que manda, é aquele que faz, é aquele que promove, que aprova e que reprova, vai fazer acontecer no tempo exato e na hora exata. Amém? Funciona assim. E a gente às vezes não entende, né? A gente olha e fala, mas Senhor, por que tudo isso? Eu estava até esse dia conversando com o pastor Wilson, e disse, pastor, eu já tive no passado um pouco mais de insônia, né? Hoje eu tenho um pouco também, conversando com ele, né? E pastor, mas você sabe que eu tenho lutado com a insônia. Aí um belo dia desse, eu levanto, acordo, e logo que eu já comecei, virei uma vez, virei duas, virei três, umas 3 e pouco da manhã, vi que não estava dormindo, falei, você não... Qual que é a verdade? Se Jesus me libertou, se eu sou livre, nada pode me impedir. Eu levantei, comecei a ler a palavra, comecei a ver, comecei a colocar as coisas de Deus em ordem, comecei a ver, e tudo aquilo que nós estamos falando aqui hoje saiu desse dia. E eu olhei e vi, e aí de repente eu peguei e me deparei com o Salmo 119, 148, que diz assim, aos meus olhos, Senhor, Tu antecipa as vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Amém? Salmo 119, 148 diz assim, aos meus olhos antecipa-se as vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Amém? Então aquilo que me causava um furor tremendo, aquilo que me causava uma ira tremenda no passado, aquilo que me causava muita raiva, agora, Senhor, Tu está dizendo então, que quando eu levanto e eu acordo, é para que os meus olhos antecipem as vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Amém? Aí você o quê? Tudo aquilo que era uma mentira de você ficar nervoso, tudo aquilo que era uma mentira que você não ia conseguir acordar no outro dia, tudo aquilo que era uma mentira que você vai se cansar, de repente vem uma palavra, enche o teu coração, fala, Senhor, agora eu entendi tudo. Agora eu entendi tudo. Por quê? Porque diz que a palavra, ainda no Salmo 119, né? Salmo 119, 105, tudo está no Salmo 119, eu não saí do Salmo 119, diz assim, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, é luz para os meus caminhos, amém? Se você crê que a palavra é lâmpada para os seus pés, é luz para o seu caminho, se está faltando luz, busque na palavra. Se está faltando um caminho, busque na palavra, porque ela vai te alimentar, ela vai produzir coisas que você não imagina. Está faltando definir a sua profissão, você que é estudante, está faltando definir o que você vai fazer, experimente buscar na palavra. Busque nas coisas de Deus, porque é tremendo quando você olha e diz, mas Senhor, como isso é tremendo, como isso é bom. Não se deixe enganar, como isso faz diferença, amém? Faz diferença. Nesses atuais acontecimentos que estão acontecendo, você olha e vê pessoas que você conhece,
algumas que você já até teve contato, pessoas sendo presas. Pessoas que você olha e diz, mas ali são pessoas. Amém? E um dia desse eu perguntei para alguém numa reunião nossa, o que está acontecendo no seu coração quando você vê essas pessoas? Você já sabia muito o que acontecia agora sendo presas. Mas se a palavra diz, para mim eu colocar no lugar do outro, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, eu tenho que olhar aquela pessoa com misericórdia, amém? Eu tenho que entender que a justiça de Deus é o que vai prevalecer, porque aqui ainda no Salmo 119, 38 diz assim, Senhor, confirma o teu servo a tua promessa feita ao que os teme, afasta-te de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Diga, os juízos de Deus são bons. Eis que eu tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Que a justiça de Deus traga vida, gente, amém? E não morte. Que eu não fique com um sentimento ruim, porque não aconteceu, porque a justiça de Deus vai acontecer, amém? Que eu não fique com aquela coisa, sabe, impregnada, aquela indignação de tudo que está acontecendo, não. Está acontecendo porque os juízos de Deus são bons. E vai acontecer, cada coisa a seu tempo, a sua hora. Por quê? Porque esse Deus que é galardoador de todas as coisas, vai fazer as coisas encaminharem de uma forma muito clara, muito límpida e muito serena na sua vida e na minha vida, amém? Quer dizer, essa palavra vai trazer um caminho diferente. Você vai olhar para ela e dizer, Senhor, será que eu estava vendo essa coisa de uma maneira que não é? E aí agora eu estou vendo, não, Senhor, os teus juízos são bons. Eu suspiro pelos teus preceitos. Se eu suspirei pelos preceitos de Deus, o tempo é agora. Vivifica-me, Senhor, pela tua justiça. Vivifica-me, Senhor, porque eu sei que os teus juízos são bons. Amém? Então que a gente possa entender tudo isso, né? Entender, saber que o Senhor nos preserva-nos de sermos infectados pela cegueira espiritual, que nós possamos apreciar o verdadeiro prazer através da palavra de Deus, e que além de conhecer a verdade, a Bíblia, Senhor, nos impeça verdadeiramente de acreditar na mentira. Repita após mim, Senhor, que eu possa ver o mundo por intermédio do filtro da Tua palavra, para que a cada dia eu aprenda mais e mais da verdade que liberta. Amém? Que nós possamos verdadeiramente perseverar em sermos, para não sermos infectados pela cegueira espiritual, que nós possamos apreciar o verdadeiro prazer, e que além de conhecer a verdade, a Bíblia, ela não nos impede, a Bíblia faz com que nós conheçamos a verdade, mas porém ela nos impede de acreditar nas mentiras, e que fique o versículo 37 do capítulo 119 como marco da nossa pregação. Desvia, Senhor, os meus olhos para que não vejam a vaidade. Desvia, Senhor, os meus olhos para que não veja a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Lembra-se, ele diz, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Busca essa verdade, busca esse caminho, e a mentira não vai mais nos fazer por ir nos enganar, amém? Que você possa sair daqui com a convicção de que conhecer a verdade ou acreditar na mentira, de que vale a pena conhecer a verdade do que acreditar na mentira, amém? Que Deus dê graça, vamos louvar o Senhor, vamos orar, amém? Aleluia. Vamos orar, coloque a mão no seu coração, amém? Pai, nós te glorificamos por esse momento, Pai. Sabemos que Tu és o Deus da graça, o Deus da bênção, o Deus da fidelidade e da misericórdia. Nós queremos agora clamar a Ti, Senhor, para que nós estejamos embrenhados nos Teus caminhos. Amém, para que Tu verdadeiramente nos ensine, Senhor, os caminhos dos Teus decretos. Amém. Nós queremos seguir esses caminhos até o fim, Pai, para que Tu nos dê entendimento, para guardar a Tua lei de todo o nosso coração, para que nós podemos cumprir a cada dia. Nós acreditamos nisso. Guia-nos pelas veredas dos Teus mandamentos, ó Pai, por nelas nós encontramos alegria. Cria em nós um coração, um testemunho, Pai, e não a cobiça. Amém. Desvia, Pai, os nossos olhos para que não nos veja a vaidade, mas vivifica-me, Senhor, no Teu caminho. Amém. Confirma, Senhor, o Teu servo, a Tua serva, as Tuas promessas, feita aos que os temem, afasta de nós o opróbrio, ó Pai. Amém. Porque nós temos, ó Pai, porque nós cremos nos Teus juízos, porque eles são bons. Eis, ó Pai, que nós temos suspirado pelos Teus preceitos. Vivifica-nos, ó Pai, por a Tua justiça. Dai-nos a graça, Pai, de conservar essa palavra no nosso coração. Amém.
impregnada pela graça de podermos ter a revelação do Teu Santo Espírito, e que o Jesus, o Consolador, o Autor, o Consumador da nossa fé, possa estar conosco e diz: vá por aqui, vá por ali, não entre por aqui, não vá por ali, não encaminhe por ali, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa ser verdadeiramente, como diz o Salmo 119, lâmpada para os nossos pés. Que a Tua palavra continue sendo luz para os nossos caminhos. Que quando faltar lâmpada, Pai, Tu venha com a Tua palavra. Quando faltar, Senhor, caminho, Tu venha com a Tua palavra. Quando faltar direção, Tu venha com a Tua palavra, Senhor. Nós cremos que essa palavra pode fazer por nós aquilo que ninguém pode fazer, Pai. Dai-nos a revelação sincera da Tua base, da Tua graça, do Teu coração, Senhor. Preserva-nos, ó Pai, de sermos infectados pela cegueira espiritual, Senhor. Que nós possamos apreciar o verdadeiro prazer, que é beber da Tua fonte, que é beber da Tua fonte inesgotável, Senhor. E que além de conhecer a verdade, Senhor, a Bíblia nos impeça, Pai, a cada dia de acreditar na mentira, Pai. Nós queremos acreditar, conhecer verdadeiramente essa verdade, para que nós não possamos cair no engodo, cair no sofisma da mentira, Pai. Guia-nos, Senhor, por um caminho plano, que as Tuas veredas possam ser aplainadas a cada dia, hoje e sempre. Nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, porque sabemos que Teu é o poder, Tu é a honra e Tu é a glória, e Tu é poderoso e é soberano para fazer muito mais e ir muito mais além do que nós possamos imaginar ou pensar. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Palmas ao Senhor, palmas para Jesus. Que Ele nos dê força, nos dê discernimento, nos dê um caminhamento seguro, um caminhamento feliz, alegre, na graça e na unção do Pai.